Bom dia. Agradecer ao Dr. Botelho, ao Dr. Asdrubal pelo convite para participar desse congresso. Em relação à minociclina, participei quando eu fiz o Fellow em Calgary, eles estavam ainda recrutando pacientes, né? Tempo, Lito, me dá mais 2 minutos, por favor, obrigado. Estavam ainda recrutando pacientes, é muito difícil realmente recrutar paciente para ensaio clínico de lesão medular aguda. Mas a ideia é de que a gente olhava os exames hepáticos dos pacientes, e os exames hepáticos dos pacientes que tomam minociclina, eles alteram. Então, aqueles que estavam tomando minociclina, essa é a minha impressão, eles tinham uma chance de melhorar maior. É a impressão mas assim, em off, análise em off do trabalho, né? Tem um conflito de interesse que não está relacionado a essa apresentação e um conflito de interesse que talvez esteja relacionado à apresentação no que concerne onde eu passei meus últimos 3 anos e meio, trabalhando nesses 2 centros nível 1 de trauma, 2 anos e meio na McGill e 1 ano na Universidade de Calgary. E o conflito de interesse eu falo porque a filosofia dos serviços é que tempo é coluna. Então, eu vou tentar passar para os senhores a minha impressão sobre a evidência nesse assunto, né? A fundamentação para tratamento precoce da lesão medular traumática, ela é embasada nos mecanismos da lesão. A gente sabe que quando ocorre a lesão primária, a gente tem no momento do trauma a gente tem a lesão primária, alguns segundos, minutos depois já se começa a hemorragia e acidose da região da medula. Em algumas horas, edema, vasoespasmo, trombose, inflamação e desequilíbrio metabólico. Isso evolui para dias e semanas de apoptose e lesão celular. Então, é basicamente nessa fase que as terapias elas teriam algum espaço para manejo da lesão medular traumática. Em relação à descompressão, está muito clara a evidência a partir dos estudos pré-clínicos que mostram que o grau histológico e as alterações eletrofisiológicas têm correlação com o tempo de compressão da medula. E também tem uma evidência muito clara e robusta com relação ao melhora funcional com a descompressão precoce. Em relação ao tratamento precoce, isso também é verdade quando se fala em tratamento farmacológico, em tratamento de hipotermia, em optimização dos parâmetros cardiovasculares. E também aqui eu não deixo de citar o trabalho do Dr. Asdrubal, que mostrou que em ratos que eram feitos terapia hiperbárica, quanto antes se aplicava a terapêutica, melhor era o resultado funcional medular. Mas como isso se translaciona, né? Como essa pesquisa pré-clínica se correlaciona com o paciente com lesão medular traumática? Faz muito sentido pensar que quanto antes se descomprime a medula, melhor vai ser o resultado neurológico do paciente. O problema é que, em 97, o primeiro ensaio clínico randomizado realizado para responder essa pergunta, ele teve um resultado negativo. Pacientes operados em menos de 72 horas depois da lesão medular aguda tiveram o mesmo desfecho clínico dos pacientes operados após 5 dias. Esse estudo foi muito controverso. E 15 anos depois, então, que o Fellens e o Vaccaro se uniram e fizeram esse trial, né, que é um estudo multicêntrico prospectivo realizado em centros do Canadá e da América do Norte, que enrolou 313 pacientes e 222 deles tinham follow-up de 6 meses. Eles basicamente tentaram responder a pergunta de se a cirurgia realizada precocemente tinha um melhor resultado neurológico do que a cirurgia realizada tardia, isso definido com menos de 24 horas ou mais que 24 horas a 7 dias. Os resultados mostraram que a cirurgia precoce ela estava associada a um risco de melhora de 2 graus na escala ASIA de 2,8 vezes. Então, o paciente que era operado em menos de 24 horas tinha um risco de melhora, uma chance de melhora 2,8 vezes. E aí eu falo em melhora de 2 pontos na escala ASIA. Eles não identificaram muita relação com melhora de 1 ponto na escala ASIA. Esse é um dos pontos controversos no trabalho. Mas, enfim. Eles também demonstraram que a taxa de complicação dos pacientes operados era a mesma, né, operados precoce ou tardia. A minha interpretação para esse trabalho é de que ele é um trabalho relativamente amplo, né, multicêntrico prospectivo, tem uma perda de 27% do follow-up, mas está
bem similar aos outros trabalhos de lesão medular aguda. Os autores estão potencialmente enviesados em relação à filosofia do earlier the better, né? Mas esse trabalho ele mostra assim, alguma evidência que cirurgia em menos de 24 horas deve melhorar os resultados neurológicos, né? A minha principal crítica no trabalho está relacionada à análise estatística, e eles colocam nas limitações do trabalho que eles controlaram para a diferença das características do baseline. Mas na análise estatística eles usaram um método de backward deletion, que é um método que vai retirando a variável, e eles mostram que eles não controlaram para a idade, por exemplo, nesse resultado final. E eles também discutem isso na discussão. Então, é um pouco controverso até a própria escrita do trabalho, que na limitação ele coloca que ele controlou, mas na discussão ele coloca que ele não controlou e nos resultados também ele não mostra. Então, fica a pergunta, qual é o tamanho do efeito da cirurgia de coluna precoce, se tu inclui a idade e o status neurológico como uma variável discreta, né? De qualquer maneira, logo em seguida, o mesmo grupo publicou um outro trabalho, unindo então o banco de dados da Universidade de Toronto e a Universidade de McMaster em Hamilton, né, que eles chamaram de Ontario Spinal Cord Registry, incluindo 84 pacientes com lesão medular cervical torácica e tóraco-lombar, e demonstraram também que a chance de melhora em cirurgia precoce realizada em menos de 24 horas é maior em pacientes que são operados em menos de 24 horas, né? Mas o trabalho principal, que engloba toda a experiência canadense, né, foi publicado em 2015. Ele é um trabalho que inclui 31 centros em 15 cidades do Canadá, coletando dados desde 2005 a 2014. Eles analisaram 888 pacientes, mas eles tinham dados completos de 505. Analisaram, então, o efeito da cirurgia precoce nos resultados neurológicos e na tempo de permanência hospitalar. 40% realizaram cirurgia precoce, fizeram uma análise estatística robusta e bem descrita no trabalho, e, basicamente, eles mostraram que a cirurgia precoce está associada a 6 pontos de melhora na escala ASIA em pacientes com lesão incompleta e um menor tempo de internação hospitalar. Eles não identificaram nenhuma relação em pacientes com lesão medular completa. A minha interpretação desse trabalho é que, apesar das críticas, apesar da controversa relevância clínica de 6 pontos de melhora, a cirurgia precoce é melhor. Em relação à medula torácica, os pacientes, então, apresentam lesões mais severas e é mais difícil demonstrar que a cirurgia precoce está associada a uma mais melhora neurológica. Mas esses trabalhos do Jeff Wilson, em que ele analisou um registry de 11 centros dos Estados Unidos e do Canadá, né, 86 pacientes com lesão medular torácica, 36% fizeram cirurgia precoce, e também na análise multivariada mostrou que a cirurgia precoce está associada a 7 pontos melhor recuperação da escala ASIA nesses pacientes, né, e uma redução de 39% do risco da incidência de complicações pulmonares. Bom, em relação ao paciente com lesão medular completa, né, eu fui treinado aqui com o conceito de que paciente com lesão medular completa tem um prognóstico sombrio e a nossa urgência em fazer cirurgia sempre foi menor do que em pacientes com lesão incompleta. Esse trabalho aqui fez parte da tese do Etienne, da tese de mestrado do Etienne, em que ele analisou 53 pacientes com lesão completa, 33 tóraco-lombares e 20 cervicais. 72% foram feitos cirurgia precoce no paciente com ASIA A e 28% foram feitos cirurgias tardia. Na média, a cirurgia precoce, 34% dos pacientes que foram feitos cirurgia precoce, eles tiveram melhora neurológica, de 1 grau pelo menos, versus 13% dos pacientes que fizeram cirurgia tardia. Em relação a uma lesão cervical, 64% dos pacientes que tiveram uma avaliação inicial de ASIA A evoluíram com alguma melhora, versus nenhum paciente que fez cirurgia tardia. Isso não foi diferente no paciente com lesão tóraco-lombar, mostrando que em paciente com lesão A, né, com ASIA A, em média, eles têm 28% desses pacientes melhoraram algum grau. 11% deles viraram ASIA B, 6% ASIA C e 11% ASIA D. A gente pode discutir aqui história natural ou erro na avaliação. Isso é uma questão a ser discutida, mas o que é relevante nesse caso é de que a cirurgia precoce pode ser, em potencial,
capacidade de recuperação neurológica, né? Revisões sistemáticas, meta-análises em relação a paciente com lesão medular completa, mostrou que a cirurgia precoce, em menos de 24 horas, está associada a 22% de melhora, e a cirurgia tardia, de 10% de melhora. Em relação a paciente com lesão medular tóraco-lombar, isso não se demonstrou diferença no nível de recuperação. Bom, em relação a pacientes... E se a gente opera mais precocemente, né, o Ultra Early Decompression, né, menos de 8 horas, com menos de 8 horas. Esse trabalho, então, realizado na Alemanha, um centro da Alemanha que analisou pacientes com lesão medular tóraco-lombar de T11-L2, 70 casos. A descompressão era avaliada antes e depois da cirurgia, mostrou que se tu realiza a cirurgia mais precoce ainda, em menos de 8 horas, o risco de melhora é 8,8 vezes mais para a conversão do ASIA, né? Melhor que isso, a melhora funcional em 21% melhor em cirurgia ultra precoce versus cirurgia um pouco mais tardia, mostrando assim uma evidência de que, acumulando a evidência que a gente precisa para poder discutir com o paciente de que o tratamento precoce é interessante nesses casos, ou a gente deveria pensar nisso, né? Em relação a trauma tóraco-lombar, eles também encontraram os mesmos resultados, 51% melhora com relação em paciente com ultra early surgery versus 26%, né? E 32% mais chance de melhora da independência funcional também nesses pacientes. Então, em relação a como eu vejo, como eu interpreto esses dados da literatura, e depois a gente pode discutir sobre isso, a cirurgia melhor, a cirurgia precoce é melhor, e aqui eu falo em cirurgia precoce em menos de 24 horas, para a recuperação neurológica em lesão medular incompleta, muito provavelmente sim, né? A gente sabe que os trabalhos pré-clínicos e a nossa intuição clínica também, e os resultados clínicos que vieram posteriormente, eles mostram isso. Para a lesão medular completa, potencialmente sim, mas é mais controverso, né? E eu acho que com os dados de que a cirurgia ultra precoce, né, em menos de 8 horas, melhoram resultados até funcionais, eu acho que quanto antes, pode ser que seja melhor ainda, né? Em relação aos desfechos não neurológicos, né, a cirurgia precoce pode estar associada à redução de complicações não neurológicas, de custos e de Healthcare Resource Utilization, né, também. Bom, expectativa versus realidade, né? No Canadá, então, eles fizeram esse movimento todo towards, né, em direção à cirurgia precoce, mas eles ainda veem que 80% dos pacientes chegam em menos de 24 horas no hospital e 63% dos pacientes chegam em menos de 12 horas no hospital. Nesse trabalho que eles unificaram um banco de dados de 1.222 lesões medulares, 62% operaram antes de 24 horas, né? Isso é, 40% dos pacientes ainda está na janela de cirurgia tardia. Então, 40% dos pacientes poderiam se beneficiar se eles chegassem antes. E aí eles colocam quais são as razões, né, para essa demora, né? E as principais razões são disponibilidade do bloco cirúrgico e dificuldade de transporte do local da lesão para outros centros. E eles concluem dizendo, nesse trabalho, dizendo que o acesso ao bloco cirúrgico tem que ser melhor e o transporte desses pacientes também tem que ser melhorado. Isso é um grande exemplo de knowledge translation, né? Eles esclarecem o problema, eles colocam as opções de tratamento e eles agora estão na fase de implementar as opções. Então, eles esclarecem o problema, a lesão medular é um grande problema, o paciente tem que ser operado precocemente, eles colocam as opções e agora eles estão manejando para melhorar a entrada no bloco cirúrgico, melhorar o transporte dos pacientes, né? Quais são as perspectivas brasileiras, né? A gente tem o mesmo problema, a gente tem um monte de lesão medular aguda, traumática. A gente tem diferentes sistemas de saúde e diferente disponibilidade da estrutura ou falta de estrutura de pesquisa. Mas nós precisamos de dados. Então, ao invés de discutir se a cirurgia precoce é melhor que a cirurgia tardia, eu acho que a gente tem boa evidência, intuição clínica de quanto antes é operado esse paciente, melhor.
A gente precisa de dados para mostrar isso e discutir com as pessoas responsáveis pelas políticas de saúde, né? Assim como o Canadian Spine Outcomes Research Network funciona muito bem, e hoje eles têm 5.000 casos nesse registro, eu proponho aqui que a gente comece a pensar no Brazilian Spine Outcomes Research Network, né? Começando a coletar dados, porque só assim a gente vai conseguir discutir com as pessoas que propõem o sistema de saúde. Obrigado.